Então, pelo lance dito aqui pelo nosso internauta, né? O lance do Ayrton Lucas no jogo entre Flamengo e Atlético Goianiense, PC. Uma boa sugestão, inclusive, do internauta, que acho que vale sim a nossa avaliação para analisar a questão do impacto, em qual parte do corpo foi e aonde atingiu o adversário. A gente vai rodar aqui, por gentileza, essa disputa no meio do campo, essa entrada do Alejo no Ayrton. Olha só, o André, ele marca a falta, chega assim com uma certa tranquilidade ali, está olhando, você percebe claramente que, olha só, não tem muita convicção na hora da aplicação do cartão, está olhando, tentando olhar o resultado do impacto, né? Chegou ali observando o Ayrton Lucas, mas agora, olha só, por essa imagem, depois tem um outro ângulo também, para a gente analisar aonde atingiu, esse ângulo é perfeito, olha só, eu pedi para parar, inclusive, na hora do contato, se a gente puder voltar um pouquinho, e aí a gente para na hora rosto, do contato, né, PC? olha aqui, ó. Foi no rosto, né? Pegou aqui no queixo do Ayrton Lucas, né? Com o pé levantado, atingiu com a sola da chuteira. Pode ser que na avaliação, levar em consideração que a perna do Alejo estava flexionada, pode ter sido isso a interpretação, mas eu discordo completamente pelo local que atingiu o adversário, no rosto, e a recomendação para impacto no rosto, na cabeça, é uma recomendação de rigor. E a maneira como ele vai para a disputa, o Ayrton Lucas até abaixa um pouquinho a cabeça, porque a bola está numa altura de ser disputada exatamente com a cabeça, né? O Alejo teve intenção? Não teve, mas a regra não fala porque de ele está intenção. virando, né? Ele está virando, a regra fala a questão de que maneira disputou, se colocou em risco a integridade do adversário ou não. Portanto, um lance, para mim, claríssimo, de cartão vermelho, que não foi aplicado em campo, mas o VAR deveria ter porque o atleta, recomendado quando ele vira, ele também tem tempo de mostrar, pelo menos, que ele está querendo evitar o contato, né? Mas eu também concordo. Concordamos. Vamos para o próximo lance, então, que é a expulsão do Alex na disputa com o Pedro, né, PC? Exatamente. Eu já vou pedir, até para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que na hora na câmera 1 mesmo, na câmera principal, para a gente parar na hora da falta, por favor, para a gente poder chamar a atenção. Paramos aí, paramos aqui. Esse é o momento da falta do defensor em cima do Pedro, né? E o que o árbitro deve avaliar? Olha, e eu recebi muitas mensagens, tem muitos comentários assim, que foi uma falta leve, que enroscaram ali a perna. É importante salientar que a avaliação para essa falta não é a avaliação pela natureza da falta, pela intensidade da falta. Foi um contato leve. Se é uma falta no meio-campo que não impede o ataque promissor, ou não impede uma situação clara de gol, é só falta sem cartão. Portanto, o que a gente tem que avaliar aqui não é intensidade de falta, e sim a questão tática. E o que tem que ser analisado na questão tática? Quais são os elementos que o árbitro avalia numa disputa como essa? Os chamados 4Ds, que a gente sempre comenta aqui, né? É o domínio da bola, que é do Pedro, a distância está na intermediária, a direção da jogada e os defensores. Olha só onde está a cobertura aqui do jogador do Atlético Paranaense, do Atlético Goianiense, o Maguinho aqui na cobertura. Então, se você analisar o momento da falta, porque quando o árbitro apita, o jogador cai, é lógico que vai ter aquela reposição, aquela cobertura. Mas se você analisa na hora da falta, se o Pedro passasse aqui pelo Alex, qual seria a possibilidade dele fazer o gol? Muito grande, né? Então, portanto, a decisão para mim é correta, é sim uma situação clara de gol. Então, essa eu tenho uma observação. Não, eu tinha... A minha sensação olhando o lance era de que a cobertura estava chegando e por isso eu relutava em achar como lance de expulsão. O PC apresentou um ponto, não sei se é isso mesmo que o PC quis dizer. O impacto da falta permite que o jogador da cobertura se aproxime mais, ganhe terreno. E aí a gente fica com uma sensação que ele estava numa velocidade que permitiria ele ganhar esse terreno que de fato não é verdade do lance, é isso? Eu acho que... PC, deixa eu acrescentar. Vai lá. Porque o Pedro parece não é ter o rápido. domínio do lance ali. Porque o Pedro, ele até erra a bola quando ele tenta dar mais um toque para tirar do zagueiro. Ele erra a bola e depois é derrubado. O Pedro está numa velocidade Aí, que não é uma super velocidade. Aí depois ele só aí, ó, ele erra e depois sofre. Ou seja, ele não tem o domínio da bola. Ele está mais lento do que o defensor que está chegando. E está muito longe do gol. Por esses motivos todos, talvez não fosse só um amarelo e não a expulsão, porque eu confesso que eu tenho dificuldade para ver esse lance como uma oportunidade clara, pela velocidade, por onde estava a marcação e tudo mais. Ótima observação. Eu só queria acrescentar que naqueles 4Ds, em relação ao domínio da bola, a regra diz que é o domínio ou
a possibilidade de dominar. Então, ele não precisa necessariamente estar com a bola aqui dominada junto, né, com a bola controlada no pé. É a possibilidade de domínio. Ele dá um toque, ele dá uma enroscada, mas se ele não sofre essa falta, ele vai embora, na minha avaliação, ele vai embora para o confronto com o goleiro. Ele vai para o confronto com o goleiro. Claro que nós usamos a imagem parada para analisar, o VAR vai verificar na velocidade, em câmera normal, mas que eu chamo a atenção que a reposição ela acontece depois que sofre a falta. Depois que sofre a falta, aí o defensor, o Maguinho, ele chega, ele se aproxima exatamente porque o Pedro caiu. Se o Pedro não sofre a falta e vai embora, o Maguinho é que ia desesperado atrás dele. Olha só, se a gente puder voltar na câmera 1, parar na hora da falta, para mim, a decisão foi correta. Para mim, a decisão correta. Eu continuo com a sensação de que ele estava se aproximando mesmo antes da falta. Aí, paramos aqui, eu também tenho essa sensação. Aí, aqui gera dúvida para expulsão, sim, mas... Aqui, esse é o momento da falta. Mas não é um absurdo, claro. É isso não, aí. Logicamente. Mas na avaliação, analisando a falta e a distância, o Maguinho está atrás. Tem muitas situações que o companheiro... E é o lance que o defensor ele erra. Primeiro ele está longe do Pedro, ele gera essa possibilidade dele ser expulso. Numa falta leve, que deve ser analisada a questão tática. Quando o companheiro do defensor ele está já numa posição lateral, ele está próximo, ok. Mas o Maguinho estava atrás e, na minha avaliação, a expulsão foi correta. Maravilha. Vamos ao próximo lance, então, que foi o lance que decidiu o jogo, né? O pênalti feito pelo Maguinho em cima do Bruno Henrique. Claro que foi com outra parte do corpo, mas quando a gente analisou a entrada do Alejo no Ayrton Lucas, a gente já deu um spoiler aqui, a questão do impacto no adversário. Quando o impacto é no rosto, quando o impacto é na cabeça, e sempre tem uma discussão, né? Principalmente com os ex-jogadores, a gente sempre debate muito a regra, e com vocês também, jornalistas, nosso time todo aqui, a gente está sempre debatendo a questão de, mas o jogador precisa usar o braço para se equilibrar, o jogador ele precisa se equilibrar para subir, esse é um braço normal, mas a recomendação, por isso que entrou em vigor nesse campeonato a substituição por concussão, porque são tantos impactos no rosto, na cabeça do adversário, e a FIFA, com a preocupação desse número de lesão que existe por impacto no rosto e na cabeça, reforça a orientação para a decisão de falta, quando o jogador não tem o cuidado ali para subir, e reforça a orientação também para a punição. Se a gente puder voltar lá na disputa novamente, a gente vai analisar que o braço do Maguinho, a gente para um pouquinho na hora que ele estiver subindo, a gente puder voltar um pouquinho na hora do contato, olha só, paramos aqui, paramos no contato, por favor. O contato já ocorre antes mesmo da bola chegar para a disputa, e o contato é claramente no rosto. Eu acho que, para mim... Você sempre fala de quando pega a parte dura do braço, parte dura, né, do rosto, o cotovelo ou o antebraço, e aonde atinge, com a intensidade que atinge. Para mim, a discussão nesse lance, eu acho que pode ter uma avaliação em relação à punição disciplinar. O vermelho foi muito rigoroso, será que seria amarelo? Ou laranja, que a gente fala, fica ali entre as duas punições. A questão técnica da falta, ela é clara para mim, muito clara, com esse braço aberto, né? Não só aqui daquele braço para impulsão, mas ele completamente aberto, e ao disputar a bola dessa maneira, o jogador está assumindo um risco, e nas novas não, essa orientação já está em vigor há anos, né? E na orientação é exatamente para a marcação de falta. E a questão do gatilho, não teve o movimento do gatilho. O gatilho é um dos elementos para a avaliação do impacto, né? Uma referência que o VAR muitas vezes vai buscar na cabine para analisar o impacto. Mas se não tem o gatilho, você tem que analisar a intensidade da ação. E como o Maguinho ele não está aqui ao lado do Bruno Henrique subindo e tocando no adversário, ele se desloca e sobe, isso acaba ampliando a questão da intensidade. Então é um contato que é no rosto com a intensidade alta, e eu concordo com a decisão. Pênalti e cartão vermelho. Concordo com a decisão da arbitral. Eu tenho dúvida da expulsão apenas. A expulsão, exatamente. Eu fiquei com dúvida da expulsão. Agora, mas eu acho que é pênalti. Eu não acho que há o chamado gatilho com disposição de agredir. Isso, também não. Eu acho que tem um ligeiro movimento que é adicional apenas. Eu não joguei bola. O Alex jogou. Mas tem esse movimento, e como o rosto tem que ser preservado, eu concordo com o pênalti de expulsão. Eu acho que tem um leve movimento